Todo mundo falando de persona pra lá, persona pra cá, e você tá aí só balançando a cabeça positivamente, sem entender bem o que é isso? Então fica tranquilo que eu vim aqui para te ajudar. Opa, aqui é o Yuri e hoje eu vim te ajudar a entender o que é uma persona. Se você é uma pessoa que está pesquisando sobre marketing, empreendedorismo e coisas do tipo, provavelmente você tem escutado bastante esse termo. Normalmente quando falam sobre entender qual é a persona para quem você vai vender um produto ou serviço, estão falando sobre o que a gente chama de buyer persona. Basicamente é a representação fictícia dos seus clientes ou do seu público-alvo, ou seja, a buyer persona é a descrição com um perfil um pouco mais aprofundado das pessoas com quem você vai se comunicar e construir uma relação. Por que é importante você entender que isso é a buyer persona? Bom, porque existem outros termos que também usam o nome persona, mas que têm um significado completamente diferente. Como, por exemplo, brand persona. Brand persona é personalidade da marca, como ela se comunica, quais são seus valores, princípios, etc. Então aqui a gente tem uma diferença do ponto de vista entre esses dois termos. Enquanto um personifica o cliente, o outro personifica a marca. Um erro comum é entender buyer persona como público-alvo. Apesar de serem muito semelhantes, tem algumas diferenças também. O público-alvo é mais amplo e normalmente pautado em dados demográficos e de forma um pouco mais superficial. Em um mundo onde cada vez mais a massa não representa necessariamente o indivíduo, isso pode ser um conceito falho. Persona é um conceito mais completo e retrata o consumidor real ou ideal do seu produto. A persona tem nome e características baseadas nas características reais dos seus consumidores e potenciais clientes. Aqui você dá uma atenção especial às características individuais dela e como o seu negócio pode provocar mudança ou resolver o seu problema ou parte desse problema. Agora, como criar ou descobrir a sua buyer persona? Buyer personas são representações do seu cliente real. Elas devem ser criadas através do conhecimento desse cliente, que é conseguido através de pesquisas e entrevistas. Como ela deve ser baseada no comportamento e características reais dos seus consumidores, não tem como inventar aqui. Você precisa entender as pessoas, os seus problemas, o que elas valorizam e vários outros pontos. Por isso, um bom passo a passo seria: primeiro passo seria coletar os dados. Como eu já falei antes, você não pode basear sua buyer persona nas suas impressões sobre seu público ou então as suas convicções do mercado. Se você fizer isso, provavelmente você vai gastar mais tempo e mais dinheiro do que você deseja. Dados não mentem e por isso é a principal ferramenta para descobrir a realidade do seu público. Na prática, o que você precisa fazer aqui é entrevistar os clientes. Então aproveite quem já está com você e beba dessa fonte para conseguir entender com mais clareza os motivos emocionais e racionais que o levaram para essa decisão. Se você ainda está estruturando um negócio e ainda não tem clientes, você pode entrevistar pessoas que são clientes dos seus concorrentes. Com base nisso, você vai poder entender todas as dores e trabalhar para que elas possam ser solucionadas, melhorando o seu processo como um todo. O ideal aqui é contar com profissionais especializados em pesquisa. Eles vão ajudar a tirar o máximo dessa etapa. Mas caso você não possa investir nisso, faça você mesmo. Não ter grana não pode ser desculpa para que você não comece da maneira correta. Para começar, é importante aqui que as perguntas tenham um porquê. Ou seja, faça as perguntas buscando compreender o que eles esperam de você e do seu serviço. Para ajudar você nesse percurso, você pode dividir as perguntas pensando em algumas categorias. Propósito, que seria por que ele escolheu a sua empresa? Qual o problema que ele estava tentando solucionar com isso? Qual o maior benefício que é oferecido a ele hoje? Um outro ponto é o processo de compra. Então, como foi o processo de compra? Teve algum momento que ele teve dificuldades? Como ele chegou na nossa empresa? Quais eram as suas dúvidas sobre o produto e como ou onde ele buscou a solução das dúvidas? Um outro ponto é a utilização do produto. Então ele continua usando o produto? O que ele aprendeu a utilizar o produto? Ele conseguiu resolver o problema que tinha? Ele teve alguma dificuldade com o produto?
Bom, um outro ponto são os hábitos de consumo. Então, com que frequência o seu consumidor consome produtos desse tipo? Ele tem outros produtos semelhantes que também consome? Isso é uma coisa que você pode entender. Depois vem o fechamento, que tem algo a mais que ele queira dizer sobre a decisão de compra que você não perguntou? E por último, a conexão. Então, seria algo do tipo, ele vê alguma possibilidade de melhoria no seu produto? Se sim, qual? Ele já indicou o seu produto para alguém? Se sim, qual o principal fator que o influenciou a fazer isso? De novo, esses são apenas alguns exemplos de questionamento, mas você vai precisar tirar daqui o caminho ideal para você, lembrando que as perguntas precisam te ajudar a entender o consumidor. Quando você tiver em mão esses dados, você vai para a segunda etapa do processo, que é a de analisá-los. Então é a hora de decifrar os dados. Dados armazenados em uma planilha ou num banco de informações não servem para nada. Por isso, é importante que você avalie os dados recebidos e decifre-os, tirando deles respostas e compreendendo os pontos de mudança que você criou e os insights e oportunidades de melhoria. É importante que você tente avaliar quais foram as palavras-chave e os pontos mais citados nessas entrevistas e qual é a linha que conecta esses pontos em relação ao seu produto e serviço. Numa pesquisa também existe a possibilidade de avaliação de pontos não ditos. E talvez seja aqui que a expertise de um profissional de pesquisa vai ser fundamental. Com base nas informações coletadas através da pesquisa com seus consumidores ou consumidores de seus concorrentes, você vai conseguir ir para o próximo passo, que é estruturar a persona. Agora que você tem as ferramentas, você precisa pegar os pontos-chave do entendimento dos dados para que possa criar uma representação do seu cliente. Quais são suas motivações, quais são suas dores e como ele te definiu como a chave para resolver os problemas que eles tinham. Adicione aqui também os dados demográficos que você pode já ter através de pesquisas anteriores ou informações de ferramentas e crie a sua persona. Qual é o nome, o sexo, idade da sua persona, onde ela mora. Juntando os dados demográficos com os dados descobertos através da sua pesquisa, você vai poder traçar o perfil fictício do seu cliente. É importante que você saiba que é possível ter mais de uma persona no seu negócio, mas quanto mais personas, mais complexo é o seu papel de se conectar com elas e resolver os seus problemas. Portanto, se você não tem estrutura, seja de braço, seja de investimento, o ideal é você se concentrar em um perfil e tentar fazer o melhor para esse perfil. Com o tempo, com o aprendizado e crescimento, você vai refazendo todo esse processo, entendendo se existem mais personas e se adaptando a esses novos perfis. É claro que a persona deve ser entendida para guiar o seu negócio como um todo, mas nesse vídeo aqui eu gostaria de concentrar o assunto em como utilizá-la com foco na sua comunicação, principalmente na geração de conteúdo dos seus canais digitais e sociais, que atualmente é onde praticamente todas as empresas, independente do tamanho, atuam. Quando olhamos para a criação e execução de uma estratégia de conteúdo, saber a persona é ponto-chave. Sabendo quem vai consumir o seu conteúdo, você consegue definir o conteúdo com mais assertividade. Você consegue definir como o conteúdo vai ser abordado. Consegue conectar esses conteúdos de uma maneira mais profunda com quem consome, porque você conhece as suas dores. Você consegue provocar as emoções corretas no seu público e você economiza tempo e dinheiro nos seus conteúdos. E para que você consiga ter essas vantagens, você precisa se dedicar a 3 tarefas. A primeira tarefa é se conectar com as pessoas. Tudo que você faz, mas principalmente a forma como você se comunica, deve ser desenvolvida pensando em pessoas e não em arrobas. Por isso, você não deveria pensar no que mais engaja ou que determinada rede social gosta mais, e sim em como resolver os problemas ou dúvidas de quem realmente importa para você. Você precisa definir o seu conteúdo com base em quem está do outro lado da tela lendo e com base em quem você quer atingir. O esforço é menor e você impacta a pessoa de maneira profunda e genuína. Lembre-se que a sua persona é uma representação fictícia do seu cliente, que tem problemas que busca resolver, tem conflitos que tem que vencer e que dá atenção para quem se importa com ele.
Um outro ponto é, entenda o momento das pessoas no seu funil de vendas. É aqui onde você entende em que ponto do seu funil a pessoa está e consegue desenvolver os conteúdos de acordo com a necessidade dessas pessoas. Se ela está no topo do funil, está na fase de descoberta e talvez precise de conteúdos mais educativos, visuais, simples. Se ela está no meio do funil, ela já está começando a se envolver, já tem um conhecimento básico e está dando os próximos passos, né? Então aqui você pode começar a aprofundar os assuntos de maneira um pouco mais densa. E se ela está no fundo do funil, já está muito perto da decisão de compra. Então aqui você precisa trabalhar com ferramentas que a impulsionem a dar o próximo passo, como por exemplo o teste de um produto, vantagem financeira, seja desconto, seja frete, conversa com o consultor para tirar dúvidas e várias outras ferramentas. Se você conseguir mapear em qual desses pontos as pessoas estão, você vai conseguir munir essas pessoas de conteúdo relevante e ajudá-las no trajeto do funil. E um outro ponto é vender e iniciar o relacionamento. Então, como eu já disse num vídeo anterior, o funil de marketing mudou e virou uma ampulheta. Então a venda não é mais o último ponto do processo. O pós-venda é fundamental para que você crie clientes que estejam sempre com você e, melhor, que recomendem você para os demais. Cliente bom é aquele que vende. Então aqui é importante continuar o relacionamento e a conversa com o seu consumidor, entendendo o novo estágio dele e levando para ele ferramentas que possam ajudá-lo. Dicas de como tirar o melhor do produto comprado, de como conservá-lo e coisas desse tipo. Ficou claro? Agora que você já sabe de tudo isso, você não vai mais ficar boiando na conversa com seus amigos e gente da área. Melhor ainda, você vai poder entender a persona do seu negócio e ganhar com isso. Gostou desse conteúdo? Manda o joinha maroto e ajude ele a chegar a mais pessoas. Beleza? Tamo junto, um beijo e forte abraço!